Já não colocou aquele, né? Pessoal, tá gravando então agora. Hoje a gente não precisou colocar aquele slide, né, Henrique? Já É ficou na verdade. minha mente aqui. Eu falei, não, hoje vai ficar na mente aqui, prestar mais atenção. Mas é isso aí, gente. Boa noite a todos, então. Espero que todos estejam preparados para mais uma aula das nossas leis. Não lei dos homens, mas as leis naturais, as leis divinas, aquelas que jamais irão mudar. Então, temos aqui uma passagem de Mateus. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, disse ele, estendendo a mão aos seus discípulos, e completando: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, 48. O que quer dizer com isso daqui? Isso daqui, Jesus costumava muito ir para os tabernáculos, ou seja, eram como se fossem tendas, os chamados galpões que nós temos hoje, mas são casas, são naquela época onde guardavam as comidas, os animais, não importa. Ele reunia algumas pessoas e ele sentava e ali conversava com eles. E então Maria chega, se não me engano, com Pedro e João. Então uma pessoa vem e fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora chamando você, chamando o Senhor. Aí ele fala, né? Porque minha mãe, todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está no céu, também é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos uma família universal, só que ainda nós não conseguimos enxergar, porque ainda nós não estamos conseguindo fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então, ele já deixa para nós esta mensagem de que Maria estar chamando ele não faz nenhuma diferença com aqueles que estavam ali escutando as suas palavras. Todos têm o mesmo valor para ele. Não havia diferença. Então ele fala: por que vou deixar aqui para atender os outros, se todos somos da mesma família, né? Então não há mãe, irmã ou irmão para Jesus. E isso é o que nós vamos ver hoje aqui na nossa aula, que vamos falar bastante sobre as leis de igualdade e lei de liberdade. Ambas, igual que nós falamos sobre do progresso e sociedade, todas elas estão no livro dos Espíritos. Então, por uma questão de celeridade, a gente resolveu retirar o número das questões, tá? No número das questões que estão lá no livro dos Espíritos. Vocês vão poder encontrar tudo isso daqui lá. E quando não estiver, vamos colocar os livros aonde está cada item, tá bom? Mas vamos lá então, gente. Lei de Igualdade e Liberdade vai do 803 a 824, só a de igualdade. Muita coisa, muita coisa. Vamos seguir um ritmo aqui. Eu peço para que tentem segurar as dúvidas ou opiniões, porque a matéria ela é muito, ela vai se completando, tá? É como se fosse um quebra-cabeça. Ela vai se unindo. Então, às vezes, as dúvidas vão vir nos próximos slides, tá? Então, tenta dar uma segurada. Se quiser, para a questão de lembrar alguma coisa, jogar aqui no chat. E se for respondido durante, coloca lá: "Ah, já foi respondido." E assim a gente vai seguindo, tá bom? E lá na frente, antes de mudar para a lei de liberdade, a gente vai dar uma paradinha e a gente pega tudo isso daí e a gente conversa um pouco, tá bom, gente? Então vamos ter igualdade natural, vamos falar sobre desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. É muita coisa, gente. É muita coisa. E vocês vão ver que bastante coisa a gente já deu alguns exemplos na vida passada. Na vida passada, não, desculpa, na aula passada. E é por isso que eu falo que vão se complementando, tá bom? Somos iguais? Isso a gente já está muito claro para nós que todos nós somos criados simples e ignorantes, desde a sua criação. A partir de lá, as nossas escolhas faz com que nós tomamos diversos caminhos. Estamos submetidos às mesmas leis da natureza. Então,
a regra é a mesma para todos, ou seja, não tem desculpa. No nosso mundo não existe vaga para que a gente tenha que buscar alguma coisa, não há necessidade, porque as leis são as mesmas e o Deus, com sua justiça, ela é perfeita. Por que uns sabem mais, outros menos? Porque uns foram criados há mais ou há menos tempo. Ou seja, Deus continua criando incessantemente. Da mesma forma, os espíritos estão sendo criados incessantemente. Então, se a gente olha para o reino mineral e ainda está lá o cristal, ele vai um dia virar vegetal, um dia virar animal, que será um elemental e será um luminal. E assim sucessivamente, como acontece conosco. Estamos em evolução até o arcanjo. Então, a única coisa que diferencia é quando foi criado. Mas muitas vezes pode existir espíritos muito mais milenares, atrasados, e outros talvez centenários que estejam mais adiantados. Vai do livre-arbítrio. Aproveitamos as oportunidades, e é disso que a gente fala. Se a gente aproveita as oportunidades, a gente sempre vai estar caminhando em direção à evolução. É o que falamos na vida passada. É melhor estar no último vagão do trem do que não estar no trem. E o auxílio mútuo. O auxílio mútuo sempre vai contribuir para que um e o outro consigam se auxiliar e ambos evoluir. Falamos também daquela situação de que uma pessoa tem uma informação, o outro tem uma, quando se encontram, ambos retornam para seus lares com duas informações cada uma. Ou seja, eles apenas acrescentaram coisas boas na vida de cada um. Os mesmos aprendem com os mais adiantados. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Os missionários, Chico Xavier, Divaldo Franco, já falamos aqui sobre o exemplo lá do tomate de Chico Xavier, né? Então, quando ele escolhe ali um verde maduro, gente, às vezes, se eu não falei, por favor, tá? Me corrijam, porque às vezes eu posso ter falado isso em palestra, posso ter falado isso lá no trabalho da casa, às vezes a nossa cabeça fica um pouquinho bagunçada aí. Mas vamos lá. Chico era um homem de bem, era um farol, era um guia para nós. Então, nós temos, Chico, tem a obrigação de vir até nós e nos auxiliar. E quanto mais a gente sabe, como vocês estavam falando agora há pouco, quanto mais a gente sabe, o que o Renato mesmo estava falando, a gente aprende, a gente vai jogando informação para dentro de nós e a nossa consciência cada vez mais começa a cobrar de nós atitudes diferentes. É assim que funciona com os espíritos superiores. Ou seja, quanto mais evoluído, mais eu vou querer ajudar. E os povos? Muito importante, os missionários, eles sempre vão estar ligados com a moralidade. Eles sempre vão tentar despertar em nós o melhor na nossa moral. E temos os povos. Por que os povos? Os povos nos auxiliam com a intelectualidade. Nós tivemos exemplo dos capelinos, que vieram para nós trazer toda a sua tecnologia, tudo aquilo que tinha de diferente no mundo mais adiantado, que era a capela, e trouxeram para o planeta Terra. Então, resumidamente, os missionários nos auxiliam com a moralidade e os povos nos auxiliam com a sua intelectualidade. Milhões de espíritos estão agora, milhões não digo, mas milhares de espíritos evoluídos estão já reencarnando na Terra, talvez já reencarnados, para nos despertar a moralidade, porque é o que nós necessitamos fazer para modificar e para nós fazermos a transição para um mundo de regeneração de uma forma mais branda. O conhecimento é eterno para o espírito, ou seja, como nós estávamos falando, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai caminhando. Falamos na vida passada que aquele que fica em silêncio se embrutece e ele estagna, estaciona na sua evolução. Jamais ele vai retroagir, ele estaciona, ele estagna. E sendo o conhecimento eterno,
o que que ocorre? De uma vida para outra, a gente leva esse conhecimento. Daí, então, a gente tem as crianças que nascem sabendo falar, talvez, línguas, sabendo tocar piano, com diversos talentos que muito difícil algumas pessoas conseguem após treinar a vida inteira. Mas é importante treinar a vida inteira, mesmo que nós não sabemos por quê. Nós acumulamos para a próxima vida. E assim é que vai se falando, é assim que vai caminhando, tá bom? No chat colocaram, Miguel está falando muito em vidas passadas. Nancy, eu não entendi. O que que seria? Só para eu... Porque Não, agora eu mesmo... não, eu tô só brincando porque você, ao invés de falar aula passada, você está falando Ah, vidas tá. passadas. Vidas passadas. Desculpa, gente, mas a aula passada. Vamos lá. Seguindo, então, aqui. Por que uns têm mais, outros menos? Isso é uma coisa que a sociedade sempre vai se perguntar. A sociedade briga por causa disso. É uma coisa que as pessoas precisam entender muito bem. O que é obrigação de um, o que é obrigação do outro. É triste quando a gente olha essas imagens, é muito triste. Uns com tão pouco, outros com tanto. Por quê? Por que será? A gente já está aqui, claro, vocês estão, no mínimo, no terceiro ano de estudo, e vocês já sabem da ação de lei, a ação e reação, causa e efeito. Então, vocês sabem muito bem do que se trata essas situações. Mas é muito complicado, porque nós espíritas temos essa situação e sabemos que temos a obrigação de auxiliar, mas outros, talvez, não têm essa mesma consciência e talvez brigam por uma situação que talvez jamais vai acontecer, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. As desigualdades são obra do homem, logo são finitas. Isso é uma coisa muito importante, gente. Tudo aquilo que Deus não cria é finito. Miguel, o planeta Terra foi Jesus e seus enviados? Sim. Então quer dizer que o planeta Terra um dia vai acabar? Vai. Nossa, mas feito por Jesus vai acabar? Vai. Porque ele foi o co-criador em plano maior. Ele vai acabar. Ele é o co-criador. Jamais, somente o que é infinito é o que é criado por Deus. E essa desigualdade, ela é criada pelo homem, pelo ego, pelo orgulho, né? Isso que ocorre é exatamente criado pelo homem. São efeitos do egoísmo e do orgulho. Continuando, o que existe é a desigualdade pelo merecimento, ou seja, o merecimento tem uma mensagem muito importante aqui, porque quando as pessoas começarem a pensar no merecimento, darem importância para o merecimento, e não entenderem que o direito ele só pode abarcar até um ponto, até a necessidade. Só que, às vezes, as pessoas não estão contentes só com a necessidade, só com o necessário. Elas sempre vão querer a mais. Só que o que ela está fazendo para conseguir isso? Qual é o seu merecimento, né? Vamos lá. Exemplo, quem abusa da superioridade social sofrerá os efeitos da ação e reação. O que vocês acham? Então, até agora, a gente está dizendo, então, que a pessoa passa necessidade porque talvez na outra vida ela abusou. Exato. Ação e reação, causa e efeito. E nós temos um exemplo maravilhoso aqui do senador romano, Públio Lentulus Cornelius, na época de Cristo. Alguém sabe dizer quem foi Públio Lentulus Cornelius? Reencarnação? Emmanuel. Emmanuel. E olha aí, gente, Emmanuel foi um senador romano, Públio Lentulus Cornelius, da época de Cristo. Olha ele aqui com sua esposa. Né? Então, quando vocês tiverem, alguns já devem ter lido, com certeza, mas temos lá o Há 2000 anos que conta toda essa história. Quanto a sua esposa fez para que ele se juntasse aos ensinamentos de Jesus e quanto a vida já
naquela época já estava trazendo para ele complicações, e ainda mais complicações de outras vidas passadas, ainda que ele tinha sido pior. Ou seja, o orgulho dele era tão grande que fez com que ele, já na próxima vida, viesse como escravo, chamado Nestório, nascido em Éfeso, cidade grega. Só que ele aqui, o que acontece? Ele sempre foi uma pessoa que sempre estudou, uma pessoa muito culta. Então, ele nasce como escravo, só que ele é um escravo com uma habilidade tão grande para aprender as coisas que ele começa a ensinar as filhas dos senhores, a filha dos donos das fazendas, ensinando o grego, ensinando o latim, se eu não me engano, não me recordo agora qual era a, a língua, até que ele é vendido para uma senhora e essa senhora não aceita ter escravos em sua residência. Ela gosta de ter os seus funcionários todos livres e eles que escolham o que querem fazer. Se querem continuar lá, se querem ir embora, é a praxe. E essa história se prolonga por outras vidas aí que depois eles se encontram em outras vidas, mas isso a gente deixa mais para as próximas aulas. Seguindo aqui, então, temos Emmanuel, quando abusa da sua superioridade e na outra vida vem totalmente restrito de poder, vem restrito, ou seja, vem como escravo, Continuando, o que a lei de igualdade ela difere da lei de sociedade, do social? O que o social difere nesse sentido? Vamos ver aqui. Na social, é um conjunto de fatores. Então, nós somos diferentes na parte da sociedade. Quando a gente olha a sociedade, é muito fácil a gente saber por que ocorrem as desigualdades. Sempre vai existir interesses econômicos, interesses políticos, interesses familiares, interesses materiais. Então, interesses onde um grupo sempre acaba sendo prejudicado. Aí você olha para um bairro, aquele bairro onde não tem saneamento básico. Aí você olha para o outro que está tudo bonitinho. Chove, aquele bairro enche. Aquele outro bairro não. Mas, curiosamente, se a gente pegar um rio e abrir ali aquela comporta, fechar aquela comporta daquele rio, magicamente, o lado que vai encher é o lado dos ricos e não aquele lado. Então, são situações que são escolhas que a sociedade faz e, por vezes, tem que fazer, onde sempre vai esbarrar no ego e no egoísmo. E na riqueza, a diferença, ela se dá onde? Na renda. Então, se a gente tem, na parte social, diversos fatores socioeconômicos, na riqueza é apenas na renda. O quanto de dinheiro monetário as pessoas têm. Por que é tão diferente assim? É fácil. Como é a conquista disso? A gente já falou na última aula, né, sobre os nossos irmãos coletores de lixo e também sobre os médicos e outras diversas. São muitas as formas da conquista. O que levou aquele ser humano a tal posição? Ele se esforçou para aquilo? Ele não se esforçou porque ele não tem condição socioeconômica. A sociedade compele a ele a determinada situação. Tudo bem, a gente entende que a sociedade, os fatores sociológicos influenciam bastante, mas nós aqui já temos conhecimento também que ele não está naquela posição de vítima. Ele não é vítima, não há vítimas. Então, nós temos também, se quiser, a gente poderia trazer mais de 1000 casos aqui, que nós poderíamos sair fazendo uma breve pesquisa em meia hora e conseguir diversas pessoas que nasceram na pior condição econômica e conseguiram atingir âmbitos profissionais maravilhosos. Então, a gente sabe que isso deixa de ser desculpa e passa a ser o quê? Unicamente
Merecimento. Merecimento. E vamos ver na forma da conquista. A fonte, a riqueza, o dinheiro, vem de forma lícita ou é de forma ilícita? Aqui nós temos uma ilustração aonde muitos são cegos, surdos e mudos para tudo que acontece na sociedade. E o dinheiro daquela pessoa veio por um meio ilícito, por subterfúgios, por crime, por corrupção. Como que foi feito aquela riqueza daquela pessoa? Será que isso tem validade? Veio por uma herança? Veio fácil? Caiu no colo? E aí? Veio pela herança. A herança, ela pode servir também, a gente tem que entender que, nossa, caiu no colo daquela pessoa. Gente, a gente tem que entender o seguinte, da mesma forma que não há vítimas, também não vai haver pessoas sortudas. Nossa, ela ganhou aquilo. Sempre vai ter o merecimento envolvido. Mas, Miguel, ela não fez nada e ganhou aquela herança. Uma pessoa, uma amiga dela, deixou para ele ou para ela aquela herança. Ah, ele deu muita sorte. Não, é merecimento. Às vezes, as leis divinas, às vezes não, sempre as leis divinas vão nos pegar. E sim, às vezes, a gente não tem condição de mensurar o real motivo daquilo. Vocês estão lendo um livro agora, Ação e Reação, e lá vocês vão ver um caso clássico dos irmãos Leonel, Clarindo e José Olímpio, se eu não me engano. É muito fácil. A vida de Clarindo e Leonel é tirada, eles são mortos pelo irmão, para que o irmão fique com a renda sozinho. E aí, então, o que ocorre? Esses irmãos começam a obsediar quem? O sobrinho, que acabou herdando todo o dinheiro do pai, que tinha matado eles. E mais para frente, a justiça divina vai fazer com que esses dois irmãos reencarnem na mesma família e vai herdar esse dinheiro, herdar essa fortuna, herdar as fazendas. Por quê? Porque a lei de Deus é perfeita. É sorte que eles tiveram? Não. É merecimento. Era para ser deles. Então, se um dia foi retirado deles isso, a lei divina vai um dia trazer e falar assim, não, está aqui, é de direito de vocês. O uso que eles vão dar disso, aí compete a eles, a cada um deles. Mas que era merecimento deles, sim. Era merecimento. Então, muitas pessoas falam, nasceu em berço de ouro e ganhou a herança. Olha, de duas uma. Merecimento ou uma baita de uma prova para ele, como vamos ver hoje ainda. Seguindo aqui. Um dia existirá igualdade de riquezas? Será que é possível um dia a gente viver num mundo onde todo mundo ganha o mesmo salário? Conversamos sobre isso na última aula, né? É impossível a gente pegar profissões muito distintas e dar o mesmo salário para ambas. Ora, um precisa estudar 1 ano, o outro precisa estudar 8 anos, um precisa ficar se atualizando todos os meses, o outro não há necessidade nenhuma de se atualizar e podem ganhar o mesmo salário? Onde está o merecimento? Então, para o Espiritismo, o merecimento é a bandeira-chave para responder a qualquer desigualdade. A qualquer desigualdade. Lógico que ao lado da ação e reação e da lei de causa e efeito. Vamos lá. Existirá igualdade? Não. Mas o bem-estar é relativo. Ou seja, todos poderiam dele gozar. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Qual seria a lógica, então, de a gente trabalhar em algo que a gente não gosta só para ter um dinheiro grande? Nenhuma, se não vai me trazer felicidade. Então, vocês já começam a perceber que a lei de igualdade, a questão de riqueza, a questão monetária, ela começa a caminhar junto com a lei de sociedade, com a lei de progresso. Porque será que um cientista que não gosta de ser cientista, ele vai se empenhar ao máximo naquela profissão?
para desenvolver medicamentos, tecnologias, algo para progredir a sociedade? Ou simplesmente ele vai fazer o beabá para ganhar o salário dele? Então, todo dia vai acordar triste para ir naquele local. Da mesma forma, o coletor de lixo, ele não gosta daquilo, faz porque ele precisa fazer, está ali injuriado. Será que ele vai fazer uma boa limpeza? Será que não vai deixar pegar o saco, estourar o saco, deixar para trás e ir embora e ponto final? São coisas que a gente sempre tem que colocar em xeque. Será que a gente está empregando o nosso tempo naquilo que a gente gosta? Ou seja, é muito mais aquele que tem pouco e é feliz do que aquele que é muito e é triste, né? Olha aí, é assim que a gente precisa, de pessoas felizes, e importa onde está trabalhando, ou ser um executivo onde temos um alto cargo em alguma empresa, mas viver triste, viver chateado, viver nervoso, será que é isso que a gente precisa? Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Mais uma vez, o homem é quem o perturba. Os nossos gostos, as nossas vontades, as nossas paixões, são elas que desvirtuam o equilíbrio do mundo. São elas que desvirtuam as nossas paixões, os nossos sentimentos, os nossos atos. A igualdade absoluta das riquezas não é possível, pois se opõe à diversidade das faculdades, ou seja, uma sociedade totalmente igualitária na sua renda, naquelas suas casinhas todas iguais, ela não é possível. Isso é uma utopia, porque fere a lei, ela fere o merecimento, ela fere a qualidade que cada um tem para se preparar para o trabalho, o merecimento. O mundo precisa da diversidade, cada um vai estar em um momento. Todos nós, talvez, podemos estagiar em diversas profissões ao longo das nossas milhares de vidas, porque nós, quando chegarmos ao arcanjo, nós seremos engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, saberemos falar todas as línguas do mundo e assim sucessivamente. Teremos toda a parte intelectual adquirida. Assim foi com a criação do mundo. Jesus vem com todos os seus enviados para o auxiliar, para trocar ideias, para conversar, para montar o nosso planeta da melhor forma para que aqueles espíritos que fossem aqui encarnar ou reencarnar pudessem ter um mundo apto. E é assim que ocorre. As desigualdades, o progresso de uma cidade para outra, chega sempre um momento que a cidade vizinha vai progredir. Ela não vai ficar estagnada, ela vai progredir, seja por ela ou seja pela expansão da cidade vizinha. Ela vai ser praticamente obrigada a progredir, porque essa é a lei do progresso, como vimos na aula passada. Capítulo 16, item 8 do Evangelho. Olha o que nós temos. A riqueza, repartida com igualdade, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio, em pouco tempo, estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Imaginemos hoje cada um saindo na rua com R$ 1.000. Tem um ditado que fala assim: todo dia nasce um esperto e um bobo, para não falar uma outra palavra mais rude. Quando eles se encontram, sai negócio. Né? É uma palavra, é uma expressão que a gente pensa assim, né? Sempre vai ter um mais esperto que o outro, querendo sempre levar vantagem em cima do outro. E sempre vai existir pessoa que está pensando que está levando vantagem, mas na realidade está levando prejuízo. Então, se a gente distribuir R$ 1.000 para todas as pessoas, vamos colocar do nosso bairro, vocês podem ter certeza que no final do dia, esses R$ 1.000 já vai ter gente sem nada, vai ter gente com muito mais, vai ter gente devendo, porque não adianta, gente. É natural do ser humano querer
neste momento da nossa evolução espiritual, é natural ele querer levar vantagem, é natural ele querer ainda para si. Nós temos ainda o orgulho, o ego muito arraigado em nós. Nós sempre vamos querer levar vantagem. E essa não é a realidade, não é isso que tem que acontecer. Porque temos a diversidade de aptidões. Cada um tem uma forma. Não tem como você chegar para um cirurgião e falar para ele, eu te dou R$ 100 para você fazer uma cirurgia em mim, e chegar para uma outra pessoa, seja qual for o emprego, e falar, te dou R$ 100 para você encher o pneu do meu carro. Não tem como. Você não vai aceitar isso. O médico não vai aceitar isso. A pessoa que vai te auxiliar, ela pode até aceitar, mas vai ser difícil ela achar alguém que queira pagar. É muito complicado isso. Supondo possível, durável. Então, vamos imaginar que fosse possível. Tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Já vimos isso na lei do progresso. Não tem como uma cidade viver apenas de médico. Não tem como uma cidade viver apenas de coletores de lixo. Não tem uma cidade viver apenas de advogados. Não tem uma cidade viver apenas de trabalhadores de aplicativo, de Uber. Imagina uma cidade só com Uber. Ué, quem vai pegar o Uber, se o outro também é Uber? Né? Ela é muito complicada. O Marcelo está colocando aqui se a desigualdade é finita, como foi falado no início da aula, como então a igualdade nunca será possível? Como está sendo falado agora? Peraí, a desigualdade é pelo merecimento. Merecimento. A gente falou que a chave de tudo é o merecimento. Nós vamos encontrar a igualdade de acordo com o merecimento de cada um. De cada um. A igualdade ela vai ser muito complicada. A gente não está num mundo onde nós estamos aptos a receber esse tipo de situação. Ela vai acabar. Sim, não é o momento. Ou a gente imagina, vamos imaginar no nosso lar. Imaginar no nosso lar Emmanuel e André Luiz brigando. Não, hoje eu vou descer, hoje eu vou dar comunicação para Chico. Não, sou eu hoje. Não, vamos tirar no Joaquim Pô. Não existe isso. Não existe isso no nosso lar, hein, que está aqui pertinho da Terra. Imagine, então, nos mundos felizes, nos mundos críticos, então. Será que há uma disputa por alguma coisa? Ou existe uma união de ideias, uma união de situações, e o merecimento sempre vai vir à frente? Não tem, a igualdade vai existir, mas não é deste mundo. Não é deste mundo. A única que existe é o merecimento. O merecimento é o que vai balizar a gente aqui na Terra. Ele que nós precisamos se ater. Existe muita desigualdade social. Tá, mas o que a pessoa que está por baixo está fazendo para melhorar? Mas é que não dão condição para ela. Tá, mas será que não dão condição mesmo ou ela não está fazendo da forma correta? Então, são tudo isso. Mas aonde? Vamos ver os fatores sociológicos. Os fatores estão de acordo. O que está faltando? Dinheiro. Então, vamos ter que ir atrás de alguém para bancar, para patrocinar, para a gente arrumar isso daí. Fez tudo isso, não deu certo? Sinto muito. O que vai cair? No merecimento. A pessoa não se doa da melhor forma, da forma que está sendo feito. Tá? Então, a gente não consegue essa igualdade de riqueza de dinheiro, tá? Eu acho que você pode estar fazendo um pouquinho de confusão, Marcelo. Lá era igualdade na parte social. Aqui a gente está falando em dinheiro, tá bom? Que leva também sempre a um merecimento. Seguindo aqui, as provas de riqueza e de miséria. Nós vimos lá duas fotos, uma com pessoas na miséria e uma com pessoas na riqueza. O que nós temos aqui? Qual seria, então, a finalidade disso? A gente escolhe, quando nós vamos reencarnar, nós temos a liberdade de escolher as nossas provas. Miguel, todos escolhem? Não. Tem alguns espíritos que ainda não têm a mínima condição nem de escolher as próprias provas, de tão rude que são, de tão inferiores e primitivos que são, tão criminosos que são.
esses recebem aí, então, as suas vidas compulsórias, as suas reencarnações compulsórias, da melhor forma e plano feito pela espiritualidade superior, para que aquele espírito possa aproveitar ao máximo, dentro da possibilidade dele, aquela reencarnação. Mas então, qual a finalidade? Para experimentarmos. A gente precisa sempre pegar a nossa mochilinha antes de reencarnar, e nós vamos lá e a gente escolhe as nossas provas. Olha, eu quero passar por essa prova, essa e essa. Então, vamos lá. Vamos passar por essa prova. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer a gente querendo ou não. Foi uma escolha nossa, né? Escolhido por nós. Uma escolha nossa. Isso a gente não pode correr. Mas e aí? Como que isso lidar? Como que isso acontece, né? Aí a gente escolhe. Aí a gente nasce, olha aqui, a gente nasce do lado esquerdo, aonde temos esse bairro, acho que lá no Morumbi, favela, acho que do Heliópolis, do lado esquerdo, e um baita de um condomínio do lado direito. Nós escolhemos e caímos do lado esquerdo. E aí a gente fica rebelde. A gente fica rebelde. Miséria e a riqueza. Na miséria, ela provoca queixas contra Deus, a revolta. Ela deve provar a nossa resignação e a nossa resiliência. Esse é o teor daquele que passa pela miséria. Não provocar queixas. Deve, sim, ser resignado, ter a resiliência. Por isso que o Espiritismo, quando traz para nós toda essa doutrina maravilhosa, todo esse ensinamento, eu falo que é como se fosse uma caixa de ferramenta. A gente precisa usar essas ferramentas para nos resignarmos, para sermos resilientes diante de todas as situações, para provar o nosso orgulho. Lembra quando lá Emmanuel era Públio Lentulus e depois ele vem escravo? Era para provar o orgulho, tanto orgulhoso que ele foi, que não quis abrir mão da política do Senado, né, e seguir os ensinamentos de Jesus, teve a oportunidade de conversar com Jesus. E nós podemos também fazer a caridade, auxiliando com o que nós temos. Como nós falamos aí, acho que foi a Andréa falou lá no início, né, na nossa preparação, na nossa harmonização, nós temos que auxiliar do fundo do coração com aquilo que nós podemos, com aquilo que nós temos. Não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo, eu tenho amor, eu tenho um abraço, eu tenho a palavra, eu tenho um sorriso. E na riqueza? A riqueza, ela também é uma prova muito difícil, não é uma prova fácil, porque ela incita as tentações e os excessos diversos. Ou seja, aquele que gosta de uma balada, de baladas boas, as baladas boas, chamadas baladas caras, aquele que está na miséria não tem condição de ir naquela balada. Às vezes ele iria naquela balada, já o outro não. O outro vai naquela balada, e aí chega naquela balada, ele vai ter acesso à bebida alcoólica, a drogas, enfim, a diversas situações que podem levá-lo a uma situação muito pior espiritualmente do que aquele que está na miséria, sendo resignado, resiliente. A riqueza, então, prova o nosso egoísmo. Enquanto uma prova o orgulho, a miséria, a riqueza prova o nosso egoísmo. O que nós estamos fazendo com esses bens divinos, com o dinheiro, com a casa, com o carro, com o nosso salário, com as nossas riquezas, em prol da humanidade? E aí, estou sendo egoísta? O que eu estou fazendo? E as formas de caridade. A gente tem muito mais condição, além do nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa palavra, a nossa atenção. Temos também o quê? Temos o dinheiro para ajudar. E, por vezes, a gente pega esse dinheiro e utiliza nas nossas paixões, né? Nos nossos sentimentos mundanos. Qual direcionamento que nós estamos dando aos bens divinos? Qual direcionamento? A gente sempre tem que ter em mente que tudo que nós temos é de Deus, não é nosso. Deus empresta para que a gente possa fazer bom uso para a nossa evolução e para o desenvolvimento da humanidade. E aí, qual direcionamento nós estamos dando, né? Pobre daquele que pensa que neste mundo ser feliz é ter riqueza. Ou seja, se ele pensa dessa forma, ele sim é o verdadeiro pobre de espírito, né? Ele sim é o verdadeiro pobre de espírito. Essa é a chave,
uma imagem, uma coisa muito bonita que eu achei aqui na internet para trazer para vocês, né? É muito interessante isso daqui. Seguindo aqui, nas provas ainda, nós temos as provas materiais, provas espirituais. E aí, nós precisamos pegar as espirituais e caminhar a Deus. Nós precisamos pegar o nosso espírito e passar por essas provas de forma moral, ética, que vai nos levar a Deus. Porque se eu pegar tudo e me arraigar na matéria, ficar ligado na matéria, eu não me espiritualizar, eu vou estar cada vez mais estando distante da minha evolução. Eu estou indo contra tudo aquilo que Jesus nos trouxe, né? O mais importante para o espírito é invisível aos nossos olhos. Já conversamos que o que é nosso é tudo aquilo que a gente não consegue pegar com os nossos dedos. A gente não consegue pegar o nosso amor com o dedo, a gente não consegue pegar a nossa sabedoria com o dedo, a gente não consegue pegar a nossa caridade com o dedo, a gente consegue pegar o quê? Pegar o carro, pegar a casa, pegar o apartamento, pegar o dinheiro, pegar a televisão, né? Isso a gente consegue pegar. O que pega com o dedo não vai fazer disso o nosso espírito evoluído, não vai fazer com que nós sejamos mais bem vistos diante da espiritualidade superior. Então, o mais importante é o que é invisível aos nossos olhos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Passando aqui agora para a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Observações. Mesmo princípio na criação, o espírito, ou seja, quando criados, simples e ignorantes, não são criados homem ou mulher, não existe homem ou mulher. Qual é a diferença, então? O que seria isso e por que nós vamos falar sobre a igualdade? Eu estou homem ou mulher, eu estou Miguel hoje, mas eu posso ter sido em outra vida, ou ainda posso vir a ser mulher em outras vidas. Depende do plano de reencarnação, depende qual o sexo, qual o gênero, masculino ou feminino, que vai ser melhor empregado nas minhas expiações, nas minhas provas. Talvez eu escolha vir mulher, talvez eu escolha vir homem, enfim, isso faz parte de uma escolha. Mas qual é a diferença? O que tem que ficar igualitário aqui para ser uma coisa justa? Então, já falamos sobre o projeto reencarnatório. Algumas sociedades o separam pelos costumes, sobrepondo a força física acima da moralidade. São muitos ainda os povos que colocam as mulheres abaixo dos homens. E aí, se a mulher se revolta por ela ser ter um corpo físico mais frágil, a força física sempre vai ficar acima disso. Então, o medo faz com que elas fiquem quietas, mas isso é uma questão cultural, é uma coisa que aos poucos vai sendo mudada. E por que o físico diferente? Né? Por que o físico de um homem é diferente da mulher? Gente, é muito simples. É porque nós temos que lembrar que as aptidões, nós já falamos aqui, são várias as aptidões que nós temos no mundo, várias as profissões. E ainda dentro dessas profissões, várias são as aplicações que necessitam de físicos diferentes. Alguns um pouco mais forte, mais rude, outros um pouco mais delicado. Olha lá, o homem, o trabalho mais rude, a mulher, o mais sensível, a maternidade. Ou alguém aqui pensa que um homem poderá um dia dar à luz. Não pode, não pode dar à luz. Da mesma forma que tem algumas coisas que a mulher, talvez, não vai conseguir fazer. Ela, por mais que ela se esforce, por mais que ela treine, ela não vai conseguir chegar no mesmo peso, no mesmo treinamento, no mesmo tempo nas Olimpíadas do que um homem. São hormônios diferentes, são situações diferentes. Então, é por isso que existe a divisão nas competições, tá? Não estou dizendo aqui de trabalho físico. Nós mesmos temos uma funcionária numa pousada nossa e ela faz coisas assim absurdamente de que muitos homens não fariam, né? Ela faz trabalhos. Ela fala, não, eu faço. Qual é o problema de eu não fazer?
Usa força, ela tem força, lógico. Trabalhos muito pesados ela não vai fazer. Mas, enfim, eu quero dizer que a diferença sempre a gente vai buscar nos extremos, tá? Sempre nos extremos, como nós colocamos aqui. Uma mulher, a mulher é só ela que pode dar à luz, o homem não pode dar. Ah, então por isso o homem vai ficar chateado? Não. Ah, então tem certos trabalhos que o homem é mais indicado. A mulher vai ficar chateada? Não, não pode. Da mesma forma que o homem não pode ficar chateado por a sua mulher dar à luz, né? Então, a gente sempre tem que analisar isso com muita calma, muita calma. Um ajudando o outro, um ajudando o outro. Por isso que a gente traz mais uma vez o auxílio mútuo. O mais forte protege o mais fraco, e não escravizá-lo. Antigamente era força, e ainda, infelizmente, nós temos alguns países ainda com o costume de escravizar o mais fraco, né? A gente tem muitos países, principalmente no Oriente Médio. E hoje? E hoje? Perante as leis humanas? Como que vai ficar ambos, o homem e a mulher? Dos direitos, sim, a igualdade tem que existir. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ou seja, se nós precisamos ter uma forma de ser mais assertivos no nosso progresso, nós devemos colocar, ou alguém coloca o centroavante no gol e o goleiro lá no ataque. Ninguém faz isso. Por quê? Porque ele quer o melhor do seu time. Então, coloca cada peça no seu lugar. É a mesma coisa aqui. Então, vamos imaginar que hoje falar assim, chega, nós vamos, nenhuma mulher mais vai ficar gestante até que o homem consiga gerir também dar à luz. A ciência vai atrás, vai ter que descobrir uma forma do homem dar à luz. E aí, como que vai fazer? Até o homem tentar pegar, modificar todo o campo orgânico, hormonal, enfim. Olha a bagunça que ia dar. Não ia ser de uma forma assertiva da evolução do planeta. Não tem como. Então, os direitos entre homem e mulher, sim, esses devem ser iguais, mas as funções não, cada um no seu lugar. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Algumas pessoas podem falar, fala aqui do exterior o homem, do interior a mulher, que o homem tem que trabalhar fora e a mulher dentro de casa. Não é isso que nós estamos falando. Se a gente pensar bem aqui, a gente vai ter o exemplo em Maria. Maria é o exemplo de amor, o exemplo de sentimento, o exemplo de mãe. Então, quando a gente pega esse interior, significa que a mulher ela é mais sensível. Ela vai dar sempre o amparo para o homem, que é o mais forte, que é o mais rude, né? Então, a gente sempre vai ter que verificar isso daí. Isso que o Espiritismo pede para nós vermos além das linhas, além do vidro. Profissões, olha aqui, hoje, tem profissões que cabem tanto para homem como para mulher. Muitos são os condomínios que pedem, eu quero dois auxiliares de limpeza, sendo um homem, sendo uma mulher. Por quê? Porque ter alguns serviços aqui que demandam muita força. E se a mulher querer fazer, ela pode se machucar. Então, eu quero um auxiliar de limpeza homem e um auxiliar de limpeza mulher. E nem por isso que o homem vai ficar chateado de ser um auxiliar de limpeza e achar que é um serviço que há serviço de mulher. Não, isso não existe. Neste âmbito não existe. Mas algum serviço, sim. Algum serviço vai ser necessário muita força. Da mesma forma que muitos serviços vão necessitar da sensibilidade de uma mulher. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Ponto final. Os direitos, sim, salários iguais, tudo igual. Mas algumas funções, não. Não tem como, tá bom? Igualdade perante o túmulo. Questão 823. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de momentos fúnebres? Peraí, o Estevão colocou uma coisinha aqui. A matéria pertence a Deus e isso pode ser encarado como uma misericórdia. Sim,
Eu não estou te interrompendo aí, porque eu acho que você vai Não, no não, discurso. eu até abri o celular do lado, eu entrei com outro link, com o mesmo link, com outro perfil. E eu Tá estou bem. vendo aqui. Aí está ficando bacana, eu fiz dessa forma para ficar legal. Porque aí não precisa ficar mexendo na tela, abrindo, fechar a tela. A matéria pertence a Deus, e isso pode ser encarado como uma misericórdia. Sim, a gente sempre tem que ter isso em nossa mente. A matéria compete, é de Deus e nos é emprestado. E nós vamos ter que dar, da mesma parábola dos talentos, nós vamos ter que dar satisfação do que nós fizemos com esses talentos que nós recebemos. Né? Então, se eu vou nascer com um talento de cantor, qual a finalidade que eu dei? Se eu nasci com um talento de jogar futebol, qual é a finalidade que eu dei para isso? Nós sempre vamos ter isso em mente. É, agora aqui, igualdade perante o túmulo. E aí, gente? A gente desencarna. E aí? Todos somos iguais? De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Na Argentina, um dos passeios, né, o pessoal diz quando vai para lá, um dos passeios que fazem é o cemitério, que é lindo, mármores, granitos. E aí, gente? E aí? Será que o homem necessita perpetuar a sua memória nisso? Né? Não. Isso nada mais, nada menos do que um último ato de orgulho. Um último ato de orgulho. Só voltando aqui, a Maria colocou: hoje a ciência já é capaz de formar um embrião a partir de dois espermatozoides, mas apenas a mulher pode fazer a gestação. Na realidade, eu, sendo bem honesto, Maria, eu desconheço, mas se você está falando aqui, vou acreditar em você. Eu também, É, oi? eu também desconheço, não, só para ajudar aí. Mas vou acreditar em você, Maria. Você falou, está falado, mas você está vendo que precisa da mulher. Não adianta, vai precisar do útero, vai precisar de uma mulher, tá? A gente pode chegar até lá todos os cromossomos necessários, mas não vai conseguir, vai precisar de uma mulher. Isso daí sempre vai ter que existir. Aí, Voltando aqui, oi? não, Miguel, só aí, naturalmente, quando um espermatozoide fecunda, ele se fecha e elimina o resto, né? Quer dizer, é um processo. Eu desconheço esse. Eu Né? também desconheço, mas falou, está falado. Falou que a ciência falou que dá para fazer, vamos acreditar na ciência. Então, aqui, gente, é o último ato de orgulho. Olha o orgulho ainda sendo perpetuado, né, em nome daquele espírito, né? Uma coisa, se eu não me engano, essa foto é de Dom Pedro I ou de Dom Pedro II, é o mausoléu dele, tá? Qual é a finalidade dos grandes monumentos fúnebres? O orgulho dos parentes, também. Do contrário, aonde é a igualdade? Então, e aí? Aonde a gente fica igual depois? O nosso corpo, desencarnamos, ele foi enterrado, está ali naquele mausoléu, enfim, e aí? Mas será sempre reprovável? Então, quer dizer que nós espíritas vamos sempre chegar e falar assim: não, nós espíritas temos que ser cremados, não temos que dar luz para esses mausoléus enormes, grandes, brilhantes, com ouro, prata. Gente, a gente tem que entender que cada um está na sua condição. A gente tem que entender que cada um pede e faz aquilo que tem dentro de si, né? Então, se os nossos olhos forem maus, tudo que tiver dentro de nós vai ser mal. Isso daí, eu não me recordo qual é a passagem que é dito isso, mas Jesus já disse, né? Então, a gente tem que sempre verificar os nossos olhos, pensar de uma forma aonde cada um tem a sua individualidade. Olha aqui uma outra fotinho, aqui uma coisa mais singela, tá? Podemos dizer que aqui talvez estaria enterrado uma pessoa muito rude, muito, muito mal, um criminoso. E no mausoléu, um homem de bem. E aí? Qual é mais bem visto pela espiritualidade? Um criminoso
ou um homem de bem que a família, por orgulho, quis fazer aquele mausoléu lindo, maravilhoso? Com certeza, bem mais visto o homem de bem, né? E aqui fala. Então, não é que é reprovável, né? Não é que é reprovável. Nós temos que sempre ver a essência. É um homem de bem? Então, o homem de bem, isso que é o mais importante. É uma pena para a família que fica, que quer ali despertar aquele orgulho, quer manter a sua pose e se mostrar para os outros, né? Mas o que mais vale é o espírito, porque a gente sabe que ali só está a matéria. Qual a finalidade? A homenagem? Será que é uma homenagem séria? Uma homenagem válida? Se é um homem de bem, é válida a homenagem? Muito que bem, né? A gente tem que entender que um homem de bem, ele precisa ser muito mais valorizado do que ele é hoje. A gente já falou aí sobre a questão de buscar os homens de bem. E se a gente procurar, a gente vai encontrar um monte, né? Devemos respeitar as religiões. Cada um tem a sua crença. O mais importante é o que falamos. Era uma pessoa boa? Era um homem de bem? Era uma pessoa com uma moralidade, uma intelectualidade, uma pessoa que sempre buscava auxiliar o próximo, uma pessoa que acrescentou ao planeta Terra? Era. Bom, não importa se tem um mausoléu grande, um mausoléu pequeno. O que a espiritualidade, o que o espiritismo quer é que a gente entenda que o que vale é o espírito. Tá bom, gente? Capítulo 15 aqui. Fora da igreja não há salvação. E aí a gente pensa, né, sobre a igualdade, já falando de religião. Se a gente for colocar só a igreja que salva, olha lá, numa fé especial, em dogmas particulares. Ou seja, se a gente pega algumas religiões, elas vão falar que só a igreja salva, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que aquele que, às vezes, foi enterrado como indigente, ele vale menos do que aquele que foi enterrado no mausoléu? Óbvio que não. Então, a gente não tem como chegar numa equiparação ou numa desigualdade do valor espiritual se um está num mausoléu enorme e um foi enterrado como indigente. Se a gente for colocar dessa forma, a gente vai sempre estar distanciando as pessoas, e não é essa a finalidade. Fora da verdade, não há salvação? Opa, aqui já começa a deixar a gente um pouquinho mais com a pulga atrás da orelha. Mas aí eu pergunto, que verdade? A verdade de nós espíritas, a verdade dos católicos, a verdade dos protestantes, né? Qual a verdade? A gente não sabe qual a verdade, né? Quem está certo, quem está errado, porque cada um está num momento evolutivo. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, ou seja, gente, nós aqui hoje só temos acesso a uma verdade relativa. Apenas os espíritos bem superiores têm acesso a todas as informações da consciência cósmica, e aí sim eles vão conseguir acessar a todas as informações. Nós não temos condição. A gente lê os livros, o próprio André Luiz, lá no nosso lar, ele não tem acesso a todas as informações do que era, do que foi. Vocês leram, vocês vão ler o ano que vem Os Mensageiros, está aí o filme para quem assistiu. Vocês acompanham a Aniceto lá, sempre dando suporte para André Luiz e Vicente, porque ambos não têm total visão. A Aniceto abre a visão espiritual de André Luiz e de Vicente para ver o que está acontecendo no corpo do enfermo que está deitado na cama. Ele abre o campo da visão espiritual, por quê? Porque eles ainda não têm essa condição espiritual. Então, a verdade absoluta só é patrimônio dos espíritos superiores, de categoria muito elevada. Somente pode aspirar a uma verdade relativa, e é proporcionada ao seu adiantamento. Ou seja, cada um, conforme vai desenvolvendo a sua intelectualidade e moralidade, vai conseguir resolver isso daí. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação
para todos, independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada. Salvação para todos, independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada. Fora do espiritismo, então não há salvação? Não. Fora da caridade não há salvação. Aí, quando você coloca a palavra caridade, ela é universal. Aí sim, é o amor, é a sabedoria que Jesus veio nos trazer há 2024 anos. Dúvidas? Vou seguindo aqui, tá, gente? Vocês estão colocando aqui, está ficando legal dessa forma? Bacana, seguindo aqui, então. Lei de Liberdade, 825 a 872. Liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico do móvel das ações humanas, ou seja, de tudo que nós falamos. Existe, então, posição com absoluta liberdade? Eles respondem não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. E eles ainda respondem, se quer uma noção de uma liberdade absoluta, né, é só do eremita no deserto. Se o eremita está no deserto sozinho, não tem ninguém ao lado dele, aí beleza, é uma liberdade absoluta, porque não vai ter direito algum que ele vai poder ultrapassar para diminuir a sua liberdade. A do eremita no deserto, então, é uma posição de absoluta liberdade. Relacionado ao adiantamento espiritual, e aí? Maior a sua responsabilidade perante aqueles com menor grau de evolução. Já falamos isso, hein? Intelectual. Portanto, jamais gozaremos de absoluta liberdade, vez que dependemos uns dos outros para evolução. Exemplo, ministro de nosso lar, Veneranda. Nós temos, quem assistiu, vocês leram o livro, né? E então Veneranda desce, sobe, sempre auxiliando, sempre ajudando. A mãe de André Luiz vai reencarnar como esposa do pai de André Luiz e mãe das duas amantes do seu marido. Olha a abnegação, né? A responsabilidade. Escravidão. A escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Falamos há pouco sobre o homem em face da mulher. Então, se isso existe entre dois seres que, entre aspas, possuem um amor entre eles, imagina a escravidão naquela época, né? O quanto de nós já passamos aí por escravos ou agentes da escravidão, né? De onde vem isso daí, né? Das desigualdades naturais existentes entre os povos. Então, sempre era necessário, para um povo aprender com o outro, primeiro era necessário um choque de realidade entre eles. Então, por vezes, como aconteceu com os capelinos, quando vêm para a Terra, com a sua tecnologia, a sua expertise muito maior do que aqueles que aqui estavam, ao invés deles irem todos em auxílio daqueles e para ensinar, muitos foram para escravizar, poucos aproveitaram a oportunidade para auxiliar e aí sim voltar para a capela, muito poucos, né? Dever de auxílio mútuo para elevar e não embrutecer. Exemplo que nós vimos nos egípcios, né? O povo de Israel, estamos ali com os capelinos, falando então dos capelinos, né? Que escravizaram ali todo aquele povo. Liberdade de pensar. E aí, gente? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. No nosso pensamento, nós somos livres. Podemos pensar o que quiser, até a pessoa que está mais presa dentro da pior cadeia, ela é livre no seu pensamento. Nós devemos sempre tomar cuidado com os nossos pensamentos para não sermos obsediados. Cabe a nós manter os nossos pensamentos em ordem, né? E aqui temos um exemplo de uma senhora do livro, se não me engano, Domínios da Mediunidade, assistindo uma palestra, e ao invés dela estar vibrando pelo seu filho de forma positiva, um filho que passava por muitos problemas,
de vez ela pensar no seu filho feliz, contente, né? Para que ele consiga ultrapassar aquela época de muitos problemas, ela então lembra do seu filho triste, chateado. E aí então o instrutor ali chega e explica. Olha aquela senhora, né? E ele fala, ela está abrindo uma porta para ser obsediada. Por mais que ela seja uma frequentadora assídua aqui do grupo espírita, uma pessoa que sempre está praticando a bondade, e os espíritos não conseguem acesso à obsessão a ela, ao pensar da mesma forma que nós estamos vendo ela pensar no filho triste, os irmãozinhos ou obsessores iriam aproveitar esta brecha e, para atingi-la, iriam obsediar quem? O filho. E aí, então, o que pede aqui, né? Sempre quando a gente estiver passando algum parente, alguma pessoa conhecida passando por algum problema, nas nossas vibrações, pensar nessa pessoa feliz, pensar nessa pessoa na melhor forma possível, né? A gente fala que é pensar na imagem verdadeira dela, ou seja, como ela é, com aquela centelha divina, filha de Deus, que tudo pode, né? E jamais pensar de forma triste, que assim a gente não abre portas, não dá ideias para os nossos irmãozinhos obsessores. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos. O pensamento cria, o pensamento plasma. Isso é muito importante. Então, se nós estamos aqui pensando uma coisa errada e a gente imagina que ninguém está vendo, os espíritos veem tudo, todos os nossos pensamentos como se fosse numa tela de cinema, uma tela mental, que a gente chama, e muito usado também nos processos de desobsessão, aonde quando o espírito está muito arraigado no ódio, a gente pede para ele se ele aceita ver o que ele fez nas vidas passadas. Muitas vezes muito bravo, querendo vingança, por vezes ele esquece que aquele mal, ele não é nenhuma vítima. E aí a gente consegue plasmar, a espiritualidade plasma para ele em tela mental tudo aquilo que ele fez na outra vida, aí então ele cai em si, né? Mas esse é uma ferramenta pouco usada, tá? Pouco usada. Só quando realmente porque é uma ferramenta que traz muita dor, muita chateação para o espírito. Então a gente usa com muita cautela essa ferramenta na hora da desobsessão, tá bom? Muita responsabilidade. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos, diante da nossa consciência, tanto falada na nossa harmonização. A consciência, e só Deus compete a julgar a nossa consciência. Nós, lógico, né? E a Deus, porque temos ali a centelha divina dentro de nós. Então, Deus nos faz pensar e Deus julga a nossa consciência, automaticamente a gente sabe o certo e errado, discernimento do certo e errado. Não há engano. A nossa consciência jamais vai se enganar. Quando a gente faz algo errado, a gente sabe. Não precisa ninguém falar para a gente. E pode ter certeza, a gente está marcando o nosso perispírito da mesma intensidade que que alguém saiu prejudicado. E um dia nós vamos ter que reparar isso daí. Mas sim a hipocrisia, né? Então, ou seja, se eu tenho a minha consciência pesada e continuo praticando da forma errada e falo ainda principalmente da forma certa, a hipocrisia reina. Não tem para onde correr. Isso que nós devemos tomar muito cuidado. Ou seja, a lei de liberdade, ela seria contrária ao... Espera aí que sumiu aqui. Contrária ao progresso. Abriu. Que já falamos da lei de liberdade, da lei de progresso. Ela não estaria contrária, mas a hipocrisia, tudo isso iria atrasar o nosso progresso, a nossa evolução. Isso precisamos ter muito cuidado. Mas e a liberdade diante do próximo? Como que ficaria? Devemos aparar os excessos e abusos. Sempre aonde começa o direito do outro, acaba o nosso, né? Temos que nos abster de discussões. Temos aí, com o nosso curso, a gente recebe bastante ferramenta, bastante argumentos para conversar com as outras pessoas
mas devemos sempre ter cautela, no jamais entrar em discussões. No mais, faltaria caridade, porque a gente, sabendo da parte espiritual dos diversos níveis de evolução, a gente tem que ter em mente que o outro está no momento dele, cada um está no seu momento. Então, precisamos ter o amor do entendimento, isso é muito importante. Agir a exemplo de Jesus, persuadindo pelo exemplo e não pela força. Lá estará a verdade. Então, ao invés de eu querer forçar a pessoa a se tornar espírita, primeiro de tudo, eu preciso dar o exemplo, eu preciso ser cristão, um cristão de verdade. A hora que a pessoa me ver como um cristão de verdade, ela vai vir a mim, certeza que ela vai vir a mim e perguntar qual é o teu segredo. O que você faz, o que você aprende, o que você lê, o que você está fazendo para essa modificação tão boa na sua vida? Tanto amor que a gente vê em você. O que você está fazendo? Aí sim você pode dizer, eu ganhei uma caixinha de ferramenta ali no Alfredo Pujol, ali no Espiritismo, se você quiser ir conhecer, e assim sucessivamente. Buscando os homens de bem, lá estará a verdade. Como já falamos também, Chico, Divaldo, devemos mirar neles e começar a cada vez mais se espelhar neles, as nossas atitudes. Isso sim que vai nos levar sempre adiante. Livre-arbítrio, gente. E aí, gente? Somos livres? O nosso livre-arbítrio, ele é absoluto? Ele é relativo? Foi uma pergunta aí que alguns colegas erraram bastante, para não dizer a maioria, grande maioria, erraram no nosso questionário o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nosso, gente, ele é absoluto. Ele é absoluto, e vocês vão ver por quê. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Aguenta aí que eu vou explicar e já falo para vocês. Não há, porém, arrastamento irresistível. Uma vez que se tenha vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. Aqui a gente vai começar a explicar. O livre-arbítrio, ele é absoluto por um simples motivo. Porque se ele não fosse absoluto, ele já não seria livre. Ele já não seria livre. Então, se ele é livre, vamos pensar assim. Vamos pensar dentro da caixa. Se existe uma pessoa dentro da caixa com um conhecimento X, tá? E ela toma certas atitudes, certas ou erradas. Ela não sabe se é certo ou errada. Ela tomou atitude. Naquela situação, ela teve a liberdade absoluta. Absoluta. Vocês responderam o questionário livres. Livres. Liberdade absoluta. Absoluta. Agora, se eu estou do lado de fora, estou olhando aquela pessoa dentro daquela caixinha, e eu tenho alguns conhecimentos a mais que aquela pessoa, e eu vejo a pessoa tomando atitude, ela fala, ela errou. Mas ela errou porque ela não sabe. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, a nossa liberdade, a minha, para mim, ela sempre vai ser absoluta. O outro, identificando a minha liberdade, pode ser relativa, porque ele pode saber mais que eu. Então, vocês vão encontrar uma gama no próprio livro dos Espíritos dizendo sobre a liberdade relativa. Só que eu quero que vocês prestem atenção que essa liberdade relativa sempre ela faz com que a liberdade venha agregada a alguma coisa. Ao adiantamento, ao conhecimento, a alguma coisa. O que a gente quer saber é o livre-arbítrio. Ele é absoluto. Ponto. Aí a gente vai para a página 2ª. Uns podem tomar uma atitude melhor do que outros. Mas por que eles tomam uma atitude melhor do que outros? Porque eles sabem mais. Então a liberdade daquele primeiro é relativa. Não. Aí você está tirando uma outra situação para comparar.
tá bom? Eu quero que vocês entendam bem isso daí. Eu não estou com muito tempinho para desenvolver mais sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte: no nosso mundo, no espírito individual, ele é livre absolutamente, dentro das suas condições de escolha, dentro do seu conhecimento, ele é livre absoluto. Agora, se outro está me olhando, aí o outro vai falar que a minha liberdade é relativa ao meu conhecimento. Mas eu não sei disso. Eu só sei que eu tenho que resolver. E eu nem sei que o outro tá me olhando. Então, dentro da caixinha, dentro de nós, a nossa liberdade é absoluta. Quando o outro olha para nós, ele vai falar que a nossa liberdade é relativa, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso sexo, de acordo com a nossa família, de acordo com os nossos costumes. Sempre para ser relativa, ela tem que ser de acordo com alguma coisa. E a nossa pergunta lá é: o livre-arbítrio é absoluto ou é relativo? Ele é absoluto. Só que aí entre o se, aí ele já passa a ser relativo. Aí é relativo ou é relatividade? Aí já passa por uma subjetividade, que não é o nosso caso aqui. A nossa pergunta foi de forma objetiva, tá bom? Seguindo aqui, não é a carne que é fraca, mas o espírito. Ou seja, querer é poder. Então, não importa, não importa em que série, em que curso, que ano do curso que eu estou. Se hoje eu falo, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de comer carne vermelha, eu vou parar de não sei o quê. Para. Não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Mas tem uma passagem que fala que o espírito está pronto, a carne que é fraca. A carne que é fraca é a carne mundana, é a matéria. A matéria. Só que o espírito está pronto. Só que quem que coordena o espírito? O pensamento. E o pensamento compete a nós. Se o pensamento não está forte, não adianta o espírito estar pronto. O espírito está pronto é uma coisa. Uma casa linda, você pode ver uma casa linda maravilhosa, prontinha. Só que bate um vento, o que acontece com aquela casa que foi feita com cimento, com areia, com mais areia do que cimento? A casa cai. É exatamente isso. Então, não é a carne pode até ser fraca, mas o espírito que é fraco, sim. Por isso que ele não consegue mudar as atitudes. Céu e inferno, mas o próprio mestre figurou, né, como elemento divino. O espírito é o artesão do nosso corpo, e é ele, com suas reminiscências, que define as necessidades e reajustes que temos a cumprir enquanto espíritos encarnados em busca da evolução. Olha aí, o espírito é o artesão, ele que vai construir tudo aquilo que necessita através do pensamento. O pensamento cria, o pensamento plasma. Na conquista da liberdade, palavras de vida eterna, olha o que Emmanuel coloca. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. Paulo, Gálatas 5,13. Não devemos ser escravos da carne. Nós somos espíritos, devemos seguir adiante sempre espiritualizando, jamais materializando. Para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros. Ou seja, se eu estou passando por algum problema, se eu tenho algum probleminha, eu vou entrar na bebida para esquecer os meus problemas? Jamais. Eu tenho que resolver os meus problemas de forma consciente, sempre servindo, sempre ajudando, sempre buscando o melhor. Somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Ou seja, Deus não se engana. Com Deus, a gente não tem como brincar com Deus. Não tem como a gente enganar Deus. Não tem como jogar poeira para debaixo do tapete. Deus está vendo. E aquele que está privado das faculdades psíquicas? Já não é senhor do seu pensamento. Não tem liberdade. Noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Então, aquele débil, aquele que tem algum problema físico, mental, ele abusou demais dessa faculdade em outra vida, e nessa ele vem com essa debilidade. O espírito mantém a consciência do constrangimento. Exato. Dante Ventura, no livro Valério, do ano que vem, que vocês vão ler,
ele fez muita maldade na vida passada, e nessa ele nasce cego, surdo, mudo, com deficiência mental, ele é espancado em vida, ele vive sem nenhuma higiene, só que em desdobramento ele tem consciência de si, olha para o seu corpo, se enraivece tanto, fica com tanta raiva de estar naquele corpo, só que na realidade é uma dádiva de Deus, para que ele não continue fazendo maldade. Por isso que ele nasce naquela condição precária no meio de uma favela. E as privações por entorpecentes ou álcool, não porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então, aquele que quer fazer algo que necessita para ficar mais alegre, mais solto, sem vergonha nenhuma de praticar algum ato, ele bebe, se embriaga por entorpecentes ou álcool, ele comete duas faltas: a bebida, o entorpecente e ainda o erro que cometeu. São duas faltas. Esse tem total liberdade. Ele não consegue se eximir de culpa. A fatalidade. Fatalidade é morte. Fatalidade no sentido literal. Não há como escapar. Nascer, morrer. Está aí uma fatalidade. E nas nossas provas, né? Nas nossas provas materiais, há também fatalidade. Irão acontecer. Nas nossas provas morais, já não. Porque a gente tem o livre-arbítrio. Escolha do espírito, intuição, inspiração. Anuência de Deus para se dar a lei. Ou seja, as coisas vão acontecer. No momento de acontecer, nós vamos ser inspirados, vamos ser intuídos, nós vamos saber que naquele está próximo alguma prova muito complicada para a gente, de âmbito material. Obreiros da vida eterna. Irmão Gotuso coloca o seguinte: o livre-arbítrio pode solicitar modificações e apresentar exigências justas. Almas grosseiras endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem. A reencarnação constituirá a necessária e legítima imposição do seu destino, criado por eles mesmos, com menosprezo a que votaram as dádivas do nosso Pai. Falamos sobre o Ventura, né? O Dante Ventura. Ele foi tão mal na vida passada que nesta vida foi retirado dele o direito dele escolher as provas materiais, a forma com que seria o seu corpo, a forma com que iria nascer, numa família com muito dinheiro, com pouco dinheiro, num bairro bom, num bairro ruim. Isso foi tirado, esse direito dele, porque ele não tem a condição de escolher, ele não tem esse merecimento. Olha o que Joana coloca para nós: o mal que nos causa mal não é o mal que nos fazem, mas o mal que nós fazemos. Ou seja, nós estamos dando direito ou tirando o direito de nós à escolha disso. Nós temos liberdade a escolher as nossas provas, mas cabe a nós conquistar esse direito. E irmão Gotuso, então, completa. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com os instrutores mais sábios. Pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. Aí sim, eles têm o direito de receber. Eles têm o direito de receber. Depende o arrependimento, o despertar, a vontade de melhorar, o que não era o caso de Dante Ventura. Ele ainda estava muito arraigado no ódio, na raiva. Ele não tinha despertado para o arrependimento. Então, ele veio numa reencarnação compulsória para começar a expurgar um pouco das coisas ruins. Como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, podem exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Se fatal, tudo seria pré-determinado? Foi a pergunta. As provas físicas escolhidas, sim. Então, se a gente escolhe as nossas provas físicas, sim, essas já estão pré-determinadas para a nossa reencarnação. Esse nosso irmão que está deitado na cama é do livro Memórias de um Suicida, se eu não me engano, acho que o nome dele é Mário. O que ele fez? Ele, por ciúme,
estrangulou a sua namorada ou a sua mulher até que ela viesse a falecer. Depois, vendo a bobagem que fez, ele vai e tira a própria vida, ele suicida-se. Lá, no plano espiritual, ele bate o arrependimento dele. Então, no momento da reencarnação, a espiritualidade, sabendo desse arrependimento, pergunta para ele: tem alguma coisa em especial que você queira? Ele falou: sim, eu quero nascer sem os braços, esses braços que um dia tiraram a vida do meu amor. E ele nasce, então, sem os braços, os mesmos braços e mãos que um dia tiraram a vida da sua namorada, do seu amor. Se atuais, são oriundas de nossa vigilância. O que quer dizer se atuais, oriundas de nossa vigilância? Os nossos problemas materiais. Então, se a gente passa, por vezes, por muitos problemas materiais, nós não devemos, é vida passada, a gente sempre joga para a vida passada. É muito fácil, mas isso está errado, isso não pode acontecer. A gente precisa ter consciência de que muitos dos nossos equívocos, dos nossos reveses nesta vida, são oriundos desta mesma vida, deste mesmo CPF que está na nossa carteira. A gente tem que tomar muito cuidado. E o respeito pelo livre-arbítrio. A gente sempre tem que ter em mente as nossas escolhas. As nossas escolhas geram consequências e podem gerar imediatamente já nesta vida. Isso é uma coisa que nós devemos sempre pensar. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Seguindo aqui, quanto às morais, às tentações, não. O que isso quer dizer? Temos o livre-arbítrio de ceder ou resistir. Então, nas nossas provas materiais, essas daí, elas vão acontecer, já estão pré-determinadas. Está aí a genética para saber, já lá no estudo genético, certas doenças que nós iremos ter durante a nossa vida. E não adianta a gente querer modificar. A Angelina Jolie retirou os seios porque ela tem uma predisposição a câncer. Então, ela retirou os seios. Tudo bem, ela pode tirar o seio, pode tirar o que quiser. Se ela está pré-determinado para ela ter um câncer, ela vai ter um câncer na película do dedinho. Não adianta, ela vai ter. Não adianta, não tem por onde ela correr. Ela pode amenizar. Vinha a mim que o meu jugo é leve. Ela pode amenizar. Ao invés de ser maligno, ser um benigno. Ao invés de tirar a mama inteira, ela poderia tirar uma parte pequena da mama. Pelo amor, pela caridade, ela pode amenizar, mas que ela vai ter, ela vai ter. Agora, na moralidade, nas nossas provas morais, não existe fatalidade, não existe pré-determinação, estava escrito por Deus, porque faz parte do nosso livre-arbítrio. A gente pode resistir ou não, a cair em tentação, sim ou não. Eu tenho a escolha de beber e ir dirigir, ou de não beber e dirigir, ou de beber e pegar um Uber. Eu tenho essa escolha. Agora, se eu assumo a responsabilidade, eu sou o culpado. E aqui, gente, podemos atrair espíritos de acordo com a nossa moral, que nos ajudarão ou tentarão nos prejudicar. Ou seja, que tipo de moral nós estamos cultivando dentro de nós? Que tipo de espírito que eu quero para vir me ajudar? Os espíritos bons ou os espíritos zombeteiros, os vampirizadores, os obsessores? Então, a nossa moralidade, que é a lâmpada do farol, não é o que nós temos que vai fazer a luz do nosso farol, do homem de bem. É a nossa moralidade, ela que dá a potência da luz do nosso farol. Todo assistido tem alguém que o ama e que o quer bem, sempre. E nós devemos dar espaço e deixar com que a espiritualidade, os nossos anjos guardiões, nos auxiliem. Nesse livro Pensamento e Vida, olha que coisa bonita. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos. Ou seja, não há determinismo absoluto quando se fala em moralidade. Dentro do determinismo relativo, em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema,
Aí a gente tem que pegar esse determinismo relativo, que é de acordo com a evolução de cada um, e aí evoluir cada vez mais para a gente atingir a nossa liberdade suprema. Conhecimento do futuro. Em princípio, o futuro lhe é oculto. Será que é assim? Com certeza, temos o véu do esquecimento, né? Por quê? Porque senão nosso livre-arbítrio seria prejudicado. Por como não, né? É só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Quais são esses casos? Para facilitar uma execução, como foi Emmanuel com Chico. Emmanuel, Chico, vem para Chico e fala, Chico, você está disposto? Estou. Então, vamos embora. Ou como uma prova. Por exemplo, uma herança. Se a pessoa sabe que vai ganhar uma herança, como ela vai reagir? Ela vai deixar de trabalhar? Ela vai começar a gastar todo o seu dinheiro? O que a pessoa vai fazer com essa informação? E aí, depois de um mês, depois que a pessoa já gastou todo o seu dinheiro, já fez um monte de dívida, um monte de coisa, aí vem uma outra pessoa, é descoberto um outro herdeiro que tem mais privilégio do que ela, e ela deixa de ganhar aquela herança. Ou seja, ela cai pelo ego, pelas tentações, pelas paixões. É uma prova, ela erra na prova, né? Aí vem a decepção, né? E aí, como ela vai reagir? Fica sabendo que vai ganhar aquela herança, depois perde, e aí? Como vai reagir? Mais uma prova, né? Como ela vai se ver diante daquela decepção? Tudo para Deus tem uma causa, mas Deus sabe de tudo, né? Então, ou seja, deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação. Meritocracia. Merecimento. A palavra de hoje é merecimento. Conclusão: de que seria a inteligência desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Ou seja, aonde estaria o livre-arbítrio, né, se nós estivéssemos dominados por um livro escrito por Deus em tudo? Jamais. Nós temos a nossa liberdade absoluta dentro do nosso mundo, dentro daquilo que a gente segue. Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Então, gente, para fixar mais, a liberdade absoluta é minha. Agora, se eu pego uma outra pessoa do meu lado e eu comparo a minha liberdade com a dela, aí eu estou dando um grau de comparação, eu estou trazendo mais um X para a equação. Aí ela passa a ser relativa entre os dois. Mas a minha é absoluta, tá bom? Ela não vai derivar de nada, porque é só minha e ponto. O material, a gente já viu, então, que as provas materiais a gente não consegue mudar. É fatal, vai acontecer. A moralidade, ela é de acordo com o nosso livre-arbítrio. Depende das nossas escolhas. Nós somos livres, absolutamente livres para escolher. Essa é a lei. Essa é a lei. Olha que coisa interessante. Era para ser um Michael Phelps, mas não se esforçou o suficiente. E olha o que aconteceu. Era para ser um Usain Bolt, mas não teve determinação. Era para ser uma Simone Biles, uma ginasta, mas lhe faltou força de vontade. Então, são situações que as pessoas e a sociedade, os fatores da sociedade, às vezes dificulta, mas a própria pessoa tinha condição de buscar, principalmente no mundo de hoje, com muita informação, situações para melhorar a sua condição de vida, para melhorar a sua evolução material e principalmente espiritual. A vida não é uma questão de destino, é uma questão de decisões. Não é algo que se espera, é algo que se busca. A escolha. Nós podemos, sim, não ficar sentados, mas buscar. O que você faz determina o que você faz. O que você faz determina eu coloquei errado aqui, gente. Não é o que você faz. É o que você faz determina deixa o que você faz. Pronto.
E o que você pensa determina o que você é. Isso que é o mais importante que eu queria. Não, então, não é porque você é um médico que você vai ser uma boa pessoa. Não, não é porque você tem uma profissão que a sociedade desqualifica que você vai ser aquilo, uma pessoa desqualificada. Não. O que você pensa que determina o que você é. São os nossos pensamentos. Nosso pensamento, esse ano, muito nós vamos falar sobre ele. E concluindo, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhe os cursos. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Buscai a sua missão, sua prova, suportai sua expiação, praticai o amor, somos livres. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso está em Coríntios 6,12. Graças a Deus, graças a Jesus. E é isso aí, gente. Ô, meu Miguel, eu deixei Oi. você tocar, que estava no fim, mas o Steven, é Steven, né? Você quer que eu fale Sim. assim com pronúncia? Você quer que eu fale com uma pronúncia meio britânica? Ou... Estevam, tem É aqui, Estevão tem mesmo. aqui. É Estevão mesmo. O Steven estava com um questionamento aí, eu tenho a impressão que ele quer colocar. Vamos lá. Eu já vou ver aqui. Pessoal, aqueles que quiserem sair por algum compromisso, fiquem à vontade, tá bom? A gente só vai dar sequência aqui agora nas perguntas. Vamos lá. Você quer interromper Aqui, a gravação? Estevão. Não, deixa, porque aí o pessoal que quiser depois Ok. pega, né, a dúvida lá na gravação. Estevam colocou, mas de acordo com o livro O Consolador, diz o livre-arbítrio de quem desfruta o homem é relativo ou absoluto. Exemplo, relativo. O livre-arbítrio relativo é a apanágio do ser humano cujo exercício no orbe terráqueo estará também submetido a determinadas circunstâncias de acordo com o mapa de serviços a ser desenvolvido pelo reencarnante. Sim, Estevam, aqui ele coloca, mas ele coloca que o livre-arbítrio ele está determinado com as circunstâncias do mapa de serviço a ser desenvolvido pelo reencarnante. Ele sempre vai colocar uma circunstância a mais. Mas o livre-arbítrio, vamos imaginar, vamos retornar lá para o primitivo, quando criados simples e ignorantes. A gente sempre vai ter o livre-arbítrio, a gente não vai ter circunstância alguma. Então, a partir do momento que a gente começa a ir pelo certo e pelo errado, a gente vai começar a adquirir a noção do certo e errado. E aí a gente vai tendo que retornar, e aí sim, nesse retorno, a gente vai tendo as nossas decisões. Mas eu sei, eu li, né? No questionário foram colocados, somos dotados de livre-arbítrio relativo, e não diz que a relação a nós pode ser considerado absoluto. Como estamos constante em evolução, nosso livre-arbítrio seria relativo ao nosso estágio atual. Então, porque a gente pega sempre alguém para comparar. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente está falando sobre liberdade, igualdade, né? Lei de liberdade, lei de igualdade, se a gente fala o livre-arbítrio é relativo, seria a mesma coisa da gente aceitar como verdadeira a pessoa que nasce numa comunidade e a pessoa falar: eu não estudei porque eu não tive condição, porque eu nasci numa situação precária. A gente pode aceitar isso? Ela está trazendo uma situação que é relativa a ela. É relativa a ela. Só que ela poderia ter condição, sim, de sobrepor aquilo. E é por isso que o nosso livre-arbítrio, ele tido como central, ele vai ser absoluto. Ele vai ser relativo aí quando a gente começa a comparar um todo. Quando a gente pega um todo, uma família, por que dentro daquela família, alguns deles conseguem sair e ter sucesso em suas vidas e outros não?
E nasceram ambos, todos na comunidade. Por quê? Porque uns fizeram a escolha correta, uns agiram, os outros se deixaram levar pelas condições. Então, na realidade, se você coloca que é relativo, a gente vai estar dando uma. Como eu posso dizer? A gente vai estar dando campo à desculpa. Dando campo à desculpa para a pessoa sempre se amparar, se encostar em alguma desculpa para dizer: ah, eu não consigo porque tal coisa, eu não consigo porque tal coisa. É óbvio que uma criança de primeiro ano não vai conseguir fazer uma equação de segundo grau, porque ela tem a prova relativa ao conhecimento dela. Só que quando você pega um 2 mais 2, ela é obrigada a saber, não é relativo a nada, ela já tem que saber aquilo, já faz parte, ela já aprendeu aquilo, ela vai ter que saber. Então, para ela, passa a ser ali uma coisa certa, absoluto ali. Ela não, é uma questão assim, você tem que evoluir, nós temos que evoluir. As nossas escolhas, elas são absolutamente livres. Aí a pessoa fala, dentro do que você sabe. Ah, isso é relativo ao que você sabe. Não, dentro do meu mundo é absoluta. Eu não conheço outro mundo, eu conheço o meu mundo. Assim, quando eu tenho condição de conhecer um outro mundo ou comparar com um outro mundo, aí eu trago a relatividade. A gente chama assim de conceitos objetivos, conceitos subjetivos, e tem um outro conceito para isso que eu não me recordo agora, mas depois eu posso pesquisar e colocar no grupo lá. O que a gente fala é sobre objetividade. É quando a gente não traz mais nenhuma outra informação para nós. Aí ele passa a ser objetivo. Quando a gente parte para a subjetividade, aí tudo passa a ser relativo. Deixa eu colocar aqui. Olá, Estevam, agora só um minutinho. Imagina, sem problemas, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Paulo, tá aí, Marcelo, a gente falou, né? Pessoal, vou precisar sair, boa noite. A Maria, essa mesma lógica de realidade relativa ao livre-arbítrio também não se aplica àqueles que têm capacidade psíquicas comprometidas. Sim, a partir do momento que ele não tem condição de resolver, ele não tem a liberdade. Ele não é culpado pelos seus atos. Agora, como nós falamos sobre aqueles que abusam do álcool, dos entorpecentes e praticam as atitudes, eles erram. E se ele usa o álcool, o entorpecente, para ter mais coragem de praticar o ato, ele erra 2 vezes. Tá? Estevam, conseguiu entender? Eu consegui te entender, Tá? mas eu Oi, ainda vai não me falar. convenci. É difícil. É difícil. Eu Só. estou vendo por outro ângulo. É que como a pergunta foi muito seca, sucinta, né? A Ela pergunta dá foi margens objetiva. ela dá margens. Não, porque ela dá margens a outras interpretações, na minha maneira de Então, pensar. mas Né? a gente perguntou de forma bem objetiva, porque a gente queria a resposta objetiva. É porque eu entendo que o absolutismo a gente não vai ter, porque nós estamos no processo evolutivo. Hoje, o meu livre-arbítrio escolheria isso. Daqui um segundo, eu passei a entender uma outra visão, então o meu livre-arbítrio já mudou. Então, ele se tornou relativo, porque ele está relacionado, ele está em relação ao meu entendimento. E o livre-arbítrio absoluto, eu entendo que nós não vamos chegar a ter. É essa a minha forma de ver. Depois eu mando para você dar uma lida, eu coloco no grupo lá, essa divisão sobre o conceito objetivo, subjetivo, e quando a gente pega o objetivo ali, eu queria de forma objetiva. Ele é relativo ou ele é absoluto? De forma bem objetiva. O subjetivo existe, aí na subjetividade ele vai ser, sim, relativo. É como eu desconhecia, né? Eu fui buscar as informações Sim, sim, pesquisando. não, Eu achei no livro exatamente. Consolador isso daí, entendeu? Por isso que eu tô. Vocês Mas têm tudo um grupo só de vocês ou não?
dos Não, alunos? eu não faço parte. Não, não sei, às vezes tem, às vezes não tem, mas aí é até É, bom ter, porque aí tiveram alguns colegas que responderam o absoluto. Aí, às vezes, quiser trocar informações. Mas vamos lá, então, gente, vamos finalizar aqui. te agradeço, meu querido. Obrigado, que isso. Miguel, só precisamos ver algum candidato para as vibrações, porque a Fernanda